a história do português, do espanhol, do italiano e do francês, como eles se organizaram como língua. Então vocês sabem que no sul da Europa, toda aquela porção era parte do Império Romano, né? Da Itália, França, Espanha e Portugal. Ele conseguia manter o latim em todo o seu domínio, naquele domínio daquela região ali. Aquelas regiões eram administradas pelo latim. É claro que cada lugar tinha seu próprio sotaque. Quando o Império Romano cai, cada uma dessas regiões começa a ter que se virar sozinho. Com o tempo, o latim da Itália começa a se separar do latim da França, que se separa do latim da Espanha, que se separa do latim de Portugal, que se torna o português. Teoricamente, nós aqui falando português, estamos falando o latim de Portugal, evoluído. Então, na região da Itália surge o italiano. Os documentos mais antigos, mais ou menos, do italiano tradicional é mais ou menos do ano 800. O francês também é por volta desse século ali, enquanto o espanhol e o português um pouquinho depois. O espanhol pelo ano 1000, o português 1100, alguma coisa. Mas são todos muito próximos, né? Lembrando que o Império Romano caiu no ano 400, então ele foi invadido por várias tribos, né, vindas do norte, principalmente da região da Alemanha, tribos germânicas, né, que falavam um alemão antigo, mas deixaram esse alemão, pararam de falar esse germânico arcaico e aderiram ao latim, que era considerado mais formal, mais chique naquela época. Então essas tribos aderiram ao francês, ao espanhol, ao português, acabaram ajudando a criar esses idiomas. Outro idioma, então vocês percebem que o Império caiu em 400 e os registros dessas línguas começam a aparecer em 800. Claro, eles já estavam sendo falados, né, nas ruas pelo povo, mas o latim era a única língua escrita, língua formal. Outro idioma isolado, que é da mesma família, é o romeno. A Romênia ficou longe, fazia parte do Império Romano, inclusive o nome, né, Romênia, terra dos romanos. Ela ficou isolada porque a invasão de outras tribos, dessa vez eslavas, vindos da Rússia, né? Os russos são povos eslavos, invadiram toda a região ali que envolve a Romênia, né? A Bulgária, a Ucrânia são países eslavos, mas a Romênia não. A Romênia é um país de origem latina também, porém foi muito influenciado por esses povos eslavos. E a primeira origem do romeno é muito tardia, apenas em 1500, dado que os romenos não são católicos, eles são cristãos ortodoxos. Então a igreja de lá era escrita num russo arcaico. Apesar do povo falar romeno, eles falavam numa linguagem eslava, eclesiástico, que é um russo de igreja,